todos, meu nome é Roberta Ferreira, eu sou a responsável da área de marketing do Grupo DNA para todos os países da região, Chile, Brasil, Colômbia, Argentina, Peru. Estamos partindo a primeira edição do HR Future Summit, é um evento que a gente realiza 2 vezes por ano. Esse ano, pela primeira vez, estamos realizando esse evento no Brasil. E começamos hoje, é uma jornada de 3 dias, vamos estar terça, quarta e quinta, trazendo aí vários temas interessantes, tanto para as áreas de recursos humanos, como para os profissionais de modo geral. Hoje de manhã a gente esteve conversando um pouquinho sobre People Analytics, sobre como funciona a gestão agora que os colaboradores estão distribuídos pelo mundo, né? Como trabalhamos a parte da gestão, das métricas, da cultura. E agora à tarde a gente vai conversar um pouquinho sobre as novas formas de trabalho e tendências também do mercado de trabalho pós-pandemia, né? O trabalho híbrido, home office, anywhere office, qual é o melhor, né? Como as empresas das diferentes indústrias estão escolhendo e aplicando a melhor forma de trabalho, quais são as novas tendências, as que já existem e as que ainda estão por vir. E quais delas não vão continuar? O que aconteceu durante a pandemia e já não vai continuar acontecendo? Agora as empresas estão voltando, muitas ao modelo presencial de novo, outras um modelo híbrido, outras 100% remoto. E para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema e expandir, né? Trazendo uma foto do que acontece do outro lado, a gente convidou 2 profissionais aqui. Eu vou contar um pouquinho deles e vou pedir que eles se apresentem também, tá? Da Engie Brasil, a gente convidou a Laura Delgado e da Vale, o Lúcio Aguiar. Aí, Laura, eu convido você primeiro para se apresentar, para dar as boas-vindas aí para as pessoas que estão nos acompanhando. Olá, pessoal, boa tarde. Roberta, obrigada pelo convite ao Grupo DNA. Sempre é interessante participar, né, dessas rodas, a gente sempre aprende muito quando a gente está trocando, então, super obrigada aí pelo convite. E eu sou formada em pedagogia, eu moro no Rio de Janeiro. Trabalho com treinamento e desenvolvimento de pessoas há cerca de 20 anos aí. Tenho pós-graduação em RH e tenho mestrado em educação também. E ao longo dos anos aí venho desenvolvendo a minha carreira nessa parte de cultura, diversidade e inclusão, treinamento e desenvolvimento. E hoje estou aí na Engie Brasil Soluções. Maravilha, bem-vinda, Laura, e obrigada por acompanhar a gente nessa jornada. E também nosso segundo convidado, Lúcio Aguiar, da Vale. Lúcio, conta um pouquinho de você aí para a gente. Claro, com prazer. Obrigado, Roberta. Bem, eu sou o Lúcio, como você já disse, eu sou, ao contrário da maioria aqui da minha equipe, de quase todo mundo, eu sou formado em engenharia, eu vim do ramo de engenharia durante bastante tempo, sempre trabalhei ali no setor de indústria pesada, vim da área de óleo e gás. Depois de um tempo já comecei a me entortar ali para a área de recrutamento e seleção, até efetivamente fazer essa virada de chave. Hoje em dia, trabalho aqui dentro da Vale com recrutamento e seleção focado na alta liderança, então focado em cadeiras ali de Executive Search, como é mais conhecido aí no mercado, onde não só além disso, além de fazer toda a parte de Executive Search, a gente trabalha também fazendo a identificação de possíveis melhorias dentro da empresa, dentro da área de diversidade e inclusão, dentro da parte de terceiros e primários, e como que a gente pode fazer para tornar a Vale, transformar a Vale nesse momento de transformação cultural que a gente vem fazendo. Então, são alguns outros pratinhos que a gente gira lateralmente, mas que fazem parte da cadeira de recrutamento. Perfeito, excelente. Vamos ver se essa fórmula aí serve não só para a Vale, mas para várias outras empresas, né, Lúcio? Bom, para a gente começar esse bate-papo, eu tenho algumas perguntas aqui, como a gente estava conversando antes de começar, eu tenho algumas perguntas que eu já trouxe meio elaboradas, produto também do que a gente tem visto acontecer no mercado, mas a ideia também é a gente ir diversificando um pouco e também se as pessoas que estão participando com a gente tiverem alguma dúvida, que também possam enviar suas perguntas e feliz, à medida que a gente for avançando, a gente vai respondendo essas perguntas, tá?
A primeira delas vai relacionado às novas modalidades de trabalho. Quais foram as modalidades de trabalho adotadas pela empresa nesse último período, né? Nesse período pandemia e pós-pandemia? E se nesse período pós-pandemia elas continuam vigentes, se vocês fizeram ajustes depois que a gente voltou a esse novo normal, né? De já um modelo diferente de trabalho. Como aconteceu aí no caso da Engie e da Vale? Posso começar? Por favor. Então, aqui, antes de responder especificamente essa pergunta, acho importante a gente reforçar um dado histórico, né? Eu acho que essa questão do trabalho disperso, ele começou com a globalização, né? Quando a gente começou a ter muitas multinacionais, né? Muitas empresas com dispersão geográfica, com o desafio da dispersão geográfica. Acho que quem é do meu tempo vai lembrar que a gente usava o Webex para fazer reuniões, né? E aí a gente começou, então, a aprender a trabalhar com pessoas que não estavam fisicamente próximas da gente, né? E isso a gente nem estava falando ainda de pandemia, a gente está falando lá do início dos anos 2000, que foi essa grande inserção do mercado globalizado, né? E a gente precisando trocar com pessoas que estavam em outras localidades. Então, acho que ali a gente começa um movimento que, sem nenhuma dúvida, é totalmente acelerado durante a pandemia, né? Durante a pandemia, a gente foi obrigado, digamos assim, a aceitar a condição. Mas se você olhar, por exemplo, para empresas de tecnologia, né, IBM, Dell, elas já tinham essa cultura do trabalho remoto muito em função de serem organizações já globais, né, e com pessoas trabalhando e contribuindo com o time dispersamente, né, de forma mais, com uma dispersão geográfica maior. Então, se a gente olhar sob essa perspectiva, o que aconteceu na pandemia foi a gente acelerar esse movimento de ter pessoas trabalhando remotamente, né? E aqui, aí, entrando mais na questão da Engie, né? A gente, como todo mundo, teve que colocar todo mundo em casa, a gente tem um público operacional que trabalha dentro de clientes que são considerados atividades essenciais, então a gente tinha gente em supermercado, em banco, que tiveram que continuar indo a campo. A gente teve uma preocupação de fazer os protocolos de proteção, mas a gente tinha que continuar no campo com essas pessoas. Mas a gente acabou colocando todo mundo de escritório administrativo, enfim, de forma remota, 100%. E hoje o que a gente vê é a gente começar a fazer uma flexibilização, né? Algumas equipes mais, outras menos, mas tentar discutir aí esse modelo híbrido que vem se acomodando, né? Eu acho que a gente agora a gente fez aquela coisa radical para o lado de lá e agora a gente está voltando de uma forma mais fazendo ensaios, né? Eu acho que do que funciona e o que não funciona para cada time, para cada grupo, para cada realidade, enfim. Acho que a gente está por aí. Perfeito, super bom ponto. Falar Aí, um Lúcio, pouco você quer também. complementar Claro, um pouquinho, contar é muito legal a Laura como ela introduz o assunto, falando um pouco de como é que a gente já vinha caminhando, né, por um caminho mais para um olhar mais digital, acho que todo mundo, fazendo conversas à distância, entrevistas à distância, enfim, a gente se tratando de uma maneira remota já antes da pandemia chegar. Mas é engraçado que se a gente para pensar ali antes de 2019, que parece que aconteceu há 20 anos atrás, né? Antes da pandemia, acho que não se imaginava que a gente fosse ter esse volume de conversas, esse volume de negócios acontecendo de maneira remota. Então, dentro de óleo e gás, por exemplo, era um universo que a gente já tinha bastante costume de utilizar, dentro de mineração também, pelas características do negócio, né? Normalmente, os pontos de tomada de decisão eles estão afastados de onde a operação acontece. Então, essas decisões de maneira remotas elas já fazem um pouco parte do business. Mas quando a gente olha assim como que o negócio se transformou, a curva, né, como a curva se acelerou, realmente, obviamente, a gente mandou quase que todo mundo ali para casa durante esse período de pandemia. Foi um desafio para todo mundo, todo mundo passou, né? Questão de assets, questão de adaptação de trabalho, questão de adaptação da liderança,
todo mundo ali se adaptando a gerir ou ser gerido de maneira remota, através de uma tela, né? Então, isso ali impacta o negócio, naturalmente. Mas acabou que o resultado acho que foi super positivo, assim, então foi um resultado que a gente já esperava, então era um movimento que a gente já ia fazer independente de pandemia ou não, mas que naturalmente a pandemia acelerou essa conversão. E hoje em dia, o que a gente olha assim é muito também parecido com o que a Laura trouxe. Naturalmente a gente teve operações que continuaram funcionando. A gente teve algumas operações ali que foram impactadas por Covid, então que teve que parar em alguns momentos para fazer teste, para fazer triagem, etc., para evitar ali uma contaminação ou garantir a segurança dos empregados que estavam naquelas operações. Mas, de maneira geral, todo mundo que a gente conseguiria manter ali no universo home office, a gente manteve. E agora, os ensaios que a gente faz, eles vão se mantendo muito na linha de uma livre escolha, de um livre-arbítrio. Então, a gente está estudando cada vez mais como que a gente pode praticar esse livre-arbítrio individual. Uma vez que os nossos escritórios, né, a gente desmobilizou grande parte desses escritórios, parte deles a gente não chama mais de escritórios, então a gente chama de hubs de colaboração, onde os empregados vão lá, fazem um check-in, marcam a sua mesa e cadeira. Então, muitas pessoas já não têm mais aquele lugar marcado, não existe mais a sala de A ou de B das pessoas ali. Então, a gente tem tentado levar para esse modelo, né? Porque o que a gente vê, assim, né, quando a gente fala, a gente olha para fora, a gente vê os modelos de negócio como eles se transformam, muito antes da gente falar em voltar para o escritório, né? Então, durante a pandemia, já tinha alguns estudos de que, obviamente, a gente ia acabar voltando para a nossa zona de conforto, que é fazer o gerenciamento ali no face-to-face, né? No cara a cara, ali, a gente olhando para as pessoas que a gente gerencia, porque a gente foi ensinado a fazer isso desde pós-guerra, ali, basicamente. Então, essa adaptação forçada, obviamente, que durante 2 anos ela não vai superar os 20 anos que a gente passou aprendendo a fazer o que a gente fazia. Então, naturalmente, que a tendência é que, como qualquer curva, a gente volte para aquilo que a gente estava acostumado a fazer. Mas alguns estudos ali já vinham prevendo o que está acontecendo hoje em dia, né? Quando a gente olha na questão do Great Resignation, das questões de interações de trabalho e como é que elas estão mudando. Então, olhando ali nossos mercados, nossos pares, nossos competidores, o quanto que o negócio de voltar para o escritório, né, como uma imposição, tem afetado na jornada do colaborador, né? Muitas pessoas literalmente pedindo pelo desligamento para ter ou continuar em home office. A gente tem optado de fazer um estudo, de tentar uma maneira um pouco mais inteligente de respeitar esses momentos, né? Então, respeitar a individualidade de cada um. Obviamente, algumas posições não são possíveis, que são posições que têm que estar ligadas diretamente na operação, mas da maneira do possível a gente tem observado isso para não cair em contradição, né? Não cair justamente naquilo que a gente está tentando fazer uma transformação, levar um engajamento, levar uma melhor jornada para o nosso colaborador, onde o home office, querendo ou não, ele foi inserido nas nossas vidas. Então, querendo ou não, a gente tem que pensar muito sobre isso, né? Do por que voltar para o presencial se algumas funções estão funcionando muito bem à distância. E nesse sentido, aproveitando um pouco do que você comentou, Lúcio, quais vocês encontram que são as travas, as travas que estão acontecendo nesse novo formato? Quais são os pontos onde vocês estão encontrando um pouco mais de resistência para continuar com esse modelo? Por exemplo, a gente esteve conversando sobre isso há algumas semanas atrás no evento que a gente fez dos países Chile, Colômbia, Peru, e eles falaram muito que, a partir desse formato globalizado, ainda existiam muitos vazios legais sobre, por exemplo, qual a legislação que o colaborador deveria estar inserido, temos muito mais de partes legais, burocráticas, que mais de cultura ou algo desse estilo. Entendendo um pouco o formato que vocês estão seguindo hoje, quais vocês encontram que estão sendo essas barreiras ou os desafios nessa implementação ou nessa manutenção do modelo?
Os desafios são muitos, assim. O desafio legal ele é muito importante, porque a gente tem, obviamente, a gente vive num país muito burocrático. A gente tem uma legislação muito engessada e muito antiga, né? Então, que obviamente tem que ser revisada ali. Mas quando a gente fala do trabalho remoto, por exemplo, a gente hoje eu não consigo contratar alguém, por exemplo, que está no Chile para ficar e morar no Chile sem um endereço fixo no Brasil, né? A CLT ela não permite a gente fazer isso. Então, legalmente, eu não posso fazer isso. Por mais que possa ser super atraente, eu expandir minhas áreas, etc., eu tenho que ter uma assinatura de contrato aqui dentro do Brasil, com um endereço, um CPF, um visto de trabalho, etc. Então, naturalmente, que isso é um empecilho muito grande, né? Isso faz com que a gente revise algumas posições, alguns nossos posicionamentos de que, de alguma certa maneira, a gente pode ter um funcionário lotado ali em uma unidade e trabalhando remotamente de algum outro local, mas ele precisa estar assinado, então ele precisa estar assignado em alguma unidade de negócio dentro do país que ele trabalha. Então, isso realmente é um empecilho para a gente, eu não diria nem empecilho, na verdade, é um desafio para a gente. Mas os pontos de vista legais são muitos, né? A nossa lei, ela demora ali, a gente pega no nosso governo, ele demora em torno de 23 a 25 anos para reagir a qualquer tipo de estímulo. Então, se a gente considerar esse histórico que o nosso governo tem, com toda a celeridade, entre aspas, a gente vai estar falando em revisar esse normativo para home office lá para 2030, 2040, 2050. E até lá, muito provavelmente, a gente, né, o que vai ser do mercado? Ninguém sabe, né? O que vai ser do mercado até lá, porque a gente não consegue nem prever mais além dos próximos 5 anos. Então, esse realmente é um desafio, o desafio legal é muito grande, mas o desafio cultural ele também é tão importante quanto, né? Uma vez que quebrar esse paradigma de que você não precisa ver aquela pessoa que você está gerindo, né? Tocar naquela pessoa, sentar na sala de reunião. Esse também é um desafio muito grande da gente quebrar, né? da gente quebrar essas estruturas que existem há muito tempo, né? Então, a gente, às vezes, falar para uma pessoa, o desafio que eu sempre pergunto, sempre quando a gente começa a falar, gente, como é que vocês estão para a gente falar e retornar para o escritório? A primeira coisa que se pergunta é por quê, né? Então, a pergunta que eu sempre faço é, gente, por que a gente estuda voltar para o escritório e não reduzir o tamanho do escritório, né? Uma vez que a gente tem equipes menores e o espaço consome capital, né? O espaço físico, que eu digo, ele consome capital, e a gente tem pesquisas aí que mostram como as pessoas estão satisfeitas em ficar em casa ou ter esse regime híbrido. Voltar para o escritório me parece um pouco controverso, e quando a gente olha os outros estudos, né, que saem hoje em dia aí, muito de Gartner, LinkedIn, etc., que embasam muito isso, e a gente vê que pessoas voltando ao escritório, a gente vê um volume de 500 mil pessoas pedindo demissão agora porque tiveram que voltar para o escritório, né? Isso por mês. Então, né, isso tudo foi previsto, isso que é mais engraçado, né? Quando a gente estava no meio da pandemia, tudo isso foi previsto de que seria forçado esse retorno, isso não ia dar certo e a gente então ia voltar para o modelo híbrido. Então, a gente está simplesmente cumprindo ali uma profecia numérica que foi lhe dada. O desafio é grande, a gente, como RH aqui, a gente tem, o principal parceiro do negócio, né, da gente conseguir lidar com os nossos 2 principais stakeholders que a gente colocaria, né, que é a liderança, né, e a população em geral da empresa, né? Então, são aquelas pessoas que demandam e aquelas pessoas que são demandadas. E o RH ele fica como uma corrente ali no meio, que ele faz o link entre essas duas pontes, essas duas partes, né? E a gente tem que conseguir trazer o engajamento, né? Falando aí de EVP, falando de tudo isso que a gente tem dentro de uma empresa, trazer esse engajamento para que os colaboradores eles funcionem, a empresa ela funcione como uma unidade. Então, os desafios são vários, assim, né? São vários. Mas eu diria que o engajamento da liderança, né, e o termo legal, eles são um dos 2 principais ali. Eu concordo com o Lúcio, acho que o desafio da gente quebrar a gestão do comando-controle, ele, sem dúvida nenhuma, é muito importante. Principalmente, eu acho que tanto eu quanto o Lúcio somos oriundos da área de indústria, né, que uma seção de negócios que sempre demora mais para ser responsivo nessas situações de
disruptivas, né? De quebrar paradigmas, né? A indústria, ela sempre é mais conservadora, ela tende a ter um perfil mais conservador. Então, se a gente olhar lá o histórico da indústria, a gente percebe isso, né? Do comando do controle do tempo de produção e tudo. Então, tudo isso impacta realmente, tem um impacto real no negócio, mas tem um impacto ilusório, né? Que a gente acha que a gente está controlando, mas, de novo, a pandemia trouxe aí a maior prova de que a gente não controla nada, né? Então, a gente acha que a gente está controlando a produtividade quando a gente coloca todo mundo dentro de uma sala. No entanto, a pessoa pode estar ali no WhatsApp fazendo qualquer coisa ali dentro da sala que não trabalhando. Então, realmente é uma ilusão achar que estar dentro do escritório significa mais produtividade. Então, corroborando aí com o Lúcio, eu acho que o escritório ele precisa ter uma razão de existir na vida daquela pessoa, né? Por que eu vou ao escritório? Porque senão o que vai acabar incorrendo é que as pessoas vão estar no escritório fazendo reunião online, né? Que é o que a gente vê hoje. As pessoas vão para o escritório, abrem o Teams, fazem reunião online e não faz diferença se você está no escritório, se você está em casa, enfim. Então, acho que realmente o escritório precisa ser ressignificado, né? Os ambientes de trabalho como um todo, eles precisam ser ressignificados, né? E até mesmo para que a população que não tem a possibilidade de flexibilidade, que é a população mais operacional, entenda isso também, né? Porque sempre o discurso na indústria ele gira muito em torno do mas o pessoal da planta não tem essa possibilidade. Então, por que o pessoal da planta, né? Por que a gente não ressignifica o ambiente de trabalho e o trabalho para essas pessoas, para elas entenderem genuinamente que é importante para elas estarem lá e para mim tanto faz, né? Enfim, acho que a gente precisa revisitar esse discurso em torno do escritório e do híbrido, né? Que híbrido é esse que a gente quer? Porque até, assim, olhando para essas tendências de relação de trabalho, como o Lúcio falou, eu tenho muitas pessoas que não são minhas colaboradoras, então eu não tenho o comando e o controle de quantas vezes elas precisam estar presentes no meu escritório. Eles são prestadores de serviço, né? Se você pensar em negócios como, sei lá, Uber, iFood, enfim, esses não são exemplos tão bons porque estão na rua, mas os corretores de imóvel, por exemplo, eles não são funcionários da empresa, eles são profissionais que estão ali ganhando uma comissão em cima do trabalho que eles produzem. Como é que eu obrigo essa pessoa a estar dentro do escritório, seguindo as minhas regras, né? Como é que eu consigo fazer com que estar no escritório seja prazeroso para essas pessoas que não são CLTistas, né? Se a gente vê um futuro do trabalho com menos relação de CLTistas, a gente precisa urgente começar a pensar nessas relações, né? Como é que eu garanto que aquela pessoa vai querer trabalhar para mim, mesmo que eu precise que ela esteja no escritório? Exatamente, os drivers motivacionais aí vão ter que mudar também, né? A gente vai ter que reavaliar o que motiva, o que fideliza o colaborador e a equação vai ser totalmente diferente. E aproveitando que a gente, justamente que vocês ambos comentaram um pouco por ser empresas industriais que possuem dentro da sua do seu do quadro de colaboradores muitos operários que convivem com funcionários administrativos e é uma realidade que nem todos os formatos e nem todos os cargos permitem um trabalho remoto. Como vocês hoje em dia estão trabalhando essa implementação dos novos modelos de trabalho de acordo aos diferentes segmentos? Como vocês trabalharam essa equação, entendendo que existem pessoas que vão poder ter o benefício, ou não sei se o benefício ou essa flexibilidade de trabalhar remoto, de não necessitar ir todos os dias ao escritório, de poder. E outras pessoas com cargos que são mais operativos, que são cargos que precisam estar em terreno, que sim, tem que se deslocar, que sim, precisam estar ali todos os dias. Como vocês hoje em dia conseguem conciliar essa segmentação, esses formatos? Existem pacotes de benefícios diferentes, existem planos diferentes? Sei que já entra um pouquinho no universo particular de cada empresa,
mas a grandes rasgos, assim, entendendo de modo geral. Como vocês trabalharam essa segmentação interna produto desses novos modelos de trabalho? Bom, aqui na Engie a gente tem, como eu falei, né, alguns colaboradores que ficam alocados em clientes, então, no princípio, os clientes que eram serviços essenciais, a gente manteve esses colaboradores alocados, porque eram serviços essenciais, não iam fechar, então, bancos, supermercados, etc., a gente teve que manter. Mas depois, com a melhora, né, da pandemia e tudo, a gente colocou o modelo híbrido como um modelo opcional e os gestores podem conversar com seus times e chegar a um denominador comum ali, considerando os dias na semana que a pessoa precisa estar no escritório. Então, 3 vezes na semana a pessoa pode trabalhar do escritório, 2 vezes na semana ela pode trabalhar de casa. Não é um modelo obrigatório, a gente não obriga que seja assim, a gente dá a alternativa para o time que quiser flexibilizar. Então, todo mundo assinou um aditivo de contrato por conta da legislação, como o Lúcio falou, é muito bem pontuado, né? A legislação é, sim, uma barreira ainda, né? Mas no Brasil, meu marido é advogado, ele sempre fala que no Brasil as coisas precisam acontecer para depois a lei mudar, né? Mesmo que sejam nas situações mais catastróficas, sempre precisa acontecer algum problema para depois a legislação mudar. Então, a gente, atendendo aí a legislação, fez um aditivo de contrato para as pessoas que tinham interesse pelo modelo híbrido e deixou os gestores conduzirem isso com seus times, essa organização, assim. Agora, o público operacional que está regido em contrato, que precisa estar no cliente, isso aí, inclusive na Vale a gente também tem gente, e a gente precisa colocar no campo, não tem jeito. Aqui é muito parecido, Laura. A gente também tem, obviamente, tem alguns campos que a gente não, algumas operações que a gente não consegue parar, independente da função. Então, a gente vai ter aí diretores, vice-presidentes, gerências executivas, etc., que elas precisam estar no campo. E assim como alguns outros cargos operacionais, etc. Então, é muito da demanda que aquela pessoa tem, da influência que ela tem em cima daquela posição. Então, algumas posições a pessoa consegue fazer a designação ali de casa ou do escritório de maneira muito igualitária, como algumas outras ela precisa estar na operação, né? Em geral, aquelas operações, aquelas funções que são muito de escritório, tá? Que a pessoa não tem uma interface muito grande com a operação, de maneira bem generalista, essas operações foram dadas a liberdade a serem mobilizadas para casa ou não. Então, fica a critério do funcionário e da linha gerencial de falar, olha, você pode ficar em casa tantos dias, você vai viajar, tem agenda de viagem de X dias para visitar essa operação. Aqueles momentos que você não está viajando em visita, você pode ficar em casa e fazer esse trabalho de home office. Então, flexibilizou de uma maneira muito, muito aberta, assim. A gente realmente deu muita liberdade para as pessoas decidirem o que é melhor para cada um, individualmente mesmo. Mas as operações elas não podem parar, né? Até porque o motivo da Vale existir é justamente que as operações a gente consiga trazer essas operações de maneira sempre segura e contínua. Então isso realmente é o nosso core business ali, todo o suporte que a gente dá dentro de RH, etc., para fazer com que trazer a confiança para dentro da nossa operação. E aí, no quesito, quando a gente fala de benefícios e outros, realmente a gente pensou ali alguns outros tipos de benefícios que se encaixariam ali dentro do padrão de home office. Então, a Vale dá para enumerar, mas a gente tem inúmeros tipos de benefícios para inúmeros tipos de situações. Então, para cada tipo de situação específico, a gente vai ter um benefício que vai condizer com aquela situação. Então, assim como para o home office. Então, pessoas que estão se mobilizando para o home office têm alguns tipos de benefícios específicos e assim por diante. Mas foi tudo muito bem pensado para que a gente conseguisse, na medida do possível, como uma empresa, ajudar os nossos colaboradores com a qualidade de vida de estar ou não dentro de um escritório, né? E tem funcionado bem,
justamente para como a Laura trouxe, a gente tentar sempre promover o engajamento dos nossos funcionários onde eles estão, seja presencial ou seja dentro de casa. Perfeito. E seguindo nessa linha um pouco do que vocês falaram, algum funcionário deixou claro não está de acordo, vocês já tiveram casos de colaboradores que disseram não está de acordo com a sua modalidade de trabalho, ou algum grupo específico manifestou um descontento? Como vocês têm abordado essas situações mais de estresse, produto também desses novos acordos, desses novos formatos? Olha, a gente não teve muitos casos, não. Logo no início do retorno, a gente teve algumas situações relacionadas à comorbidade, né, de pessoas trazendo questões de saúde, que tinham receios do retorno e tudo, mas a princípio a gente não teve grandes casos de pessoas solicitando desligamento por conta de falta de home office, não. Então, realmente, essa realidade aqui, eu sei que algumas empresas tiveram mais, mas, e acho que a tendência é que a gente tenha, acho que isso não nos priva de pensar sobre isso, né, de como que a gente consegue, né, tudo aquilo que a gente acabou de falar aqui, de ressignificar os espaços, de ressignificar a relação com o escritório e tudo. Acho que é uma tendência, né, que a gente precisa estar atento, mas por hora a gente ainda não teve um volume significativo e importante, não. Do meu lado também, a gente não teve nenhum grupo específico assim mostrando descontento, mas obviamente que pessoas individuais a gente sempre vai ter. Então, sim, já para todos os casos, então, tantas pessoas que não concordavam em seguir em escritório, ou tantas pessoas que não concordavam em seguir em home office. Então, às vezes a gente conversa com a pessoa e fala, cara, a gente tem aqui essa posição, porque é home office. Putz, mas eu prefiro presencial. Pode, você pode pegar seu laptop e ir para o escritório, fica à vontade. Mas a equipe está lá? Não, a equipe não vai estar lá. Caramba, não gosto desse tipo de modelo de trabalho. Assim como o inverso também, né? Então, agradar todos é impossível, né? Agradar nós mesmos 100% do tempo já é impossível, quem dirá agradar os outros 100% do tempo. Então, sim, tivemos queixas, mas todas elas foram remanejadas de maneiras muito saudáveis, realmente por conta desse fruto de dar a liberdade da escolha, né? O que a gente começa a frear ali como RH é quando a gente começa a ver pessoas querendo decidir por outras, e aí a gente começa então a já intervir para fazer, obviamente, aqueles intermédios ali. Mas, de maneira geral, tem funcionado muito bem. Isso não tem sido um ponto sensível para a gente. Assim. A gente entrar em esferas de debates e ter que entrar mais profundamente, porque grupo A ou grupo B quer voltar para o escritório, ou quer continuar no presencial, ou quer continuar no home office. Isso, em geral, não trouxeram à luz até agora, né? Mas eu imagino que no futuro, quando a gente começar a ter uma definição, como que vai ficar, se vai voltar, se não vai, se vai continuar assim para sempre, obviamente a gente deve ter posicionamentos, mas quando a gente olha para o mercado, a gente olha para outras empresas, eu vejo assim, e aí a minha visão do que eu enxergo, tá? Fora da Vale, então olhando para todos os externos, eu enxergo que há um descontentamento grande para as empresas que tendem a voltar para aquele movimento presencial. Inclusive, hoje em dia, a gente já se coloca aqui dentro da empresa como uma vantagem competitiva nossa, né? O que até atrasa a gente talvez, vamos voltar para o escritório? Pô, espera aí, caramba, isso está sendo uma vantagem competitiva, né? Então, até nosso volume de negócio, para a gente ter uma massa maior aqui dentro da Vale, né? Então, toda a inércia do movimento da empresa é uma inércia mais demorada, porque a gente move muito mais pessoas com a gente, então tem que ter um estudo muito maior. E com isso a gente demora mais para fazer esse movimento. E com essa demora de fazer o movimento, de voltar ou não voltar, a gente percebe que as empresas que voltaram estão tendo um turnover muito mais alto. Então a gente começa a se questionar se a gente deveria fazer o mesmo. Se é o movimento certo, se não é, qual seria? Qual é a nossa tendência? É ir ou não é? Né? Então, esses posicionamentos, a gente vai vendo que a insatisfação de a cada 5 funcionários, se não me engano, estatística, acho que cada 5 funcionários, 3 querem continuar em casa, ou pelo menos ter a flexibilidade de decidir por si só. E quando a gente coloca essa imposição, aí a gente começa a ver fora, no mercado mesmo, né, imposições e grupos de pessoas descontentes
em ter que voltar para o presencial, né? Ter que voltar para o escritório. E aí muito do que a Laura trouxe, eu ri ali na hora, porque literalmente voltar para o escritório para ficar fazendo chamada de vídeo, né? E aí perde o sentido, né? Acho que a gente deixou de ser um mercado há muito tempo, e aí quando a gente fala do mundo bunny, que é onde a gente está inserido hoje em dia, a gente deixa de ser aquele tipo de universo em que as pessoas vão para cumprir ordem, né? Hoje em dia, se não tiver sentido naquilo que a pessoa faz, muito provavelmente você vai perder aquela pessoa em um curto espaço de tempo, né? As carreiras antes de 90, ali, de 2000, de 1990, 2000, a gente entrava na empresa pensando na nossa aposentadoria. Hoje em dia, a gente não consegue pensar mais 5 anos para frente, né? Então, é um mercado delicado quando a gente pensa se a gente realmente quer sacudir esse vespeiro, né? Se a gente realmente está vendo as pessoas felizes em casa e produtivas, o que é muito importante, por que a gente vai trazer elas de volta para o escritório e gerar esse descontentamento que de fato está acontecendo, né? De fato está ocorrendo no mercado. E aí você tocou numa palavra que justo era que eu queria conectar com o que a gente está conversando, porque a gente falou bastante sobre essa liberdade, essa flexibilidade do trabalho remoto, mas querendo ou não, esses novos formatos, eles trouxeram à discussão temas como a produtividade, né? Acho que mais de uma pessoa já conversou com alguém durante esse período de pandemia, de trabalho remoto, e a maioria das pessoas, o discurso que você escuta delas é que elas sentem que trabalham mais que antes, né? Muitas delas falam, eu acordo, me conecto, passo o dia inteiro conectado, almoço em reunião, termino o dia e não vi o dia passar, estou trabalhando mais do que trabalhava antes, e aí, né, fica essa dicotomia ou seja, o trabalho remoto, ele absorve mais do profissional, existe um incremento em produtividade, produto de que as pessoas já não têm mais os deslocamentos como elas tinham antes no trabalho presencial. De que forma, qual primeiro, para quebrar isso em duas perguntas, qual a percepção de vocês com relação ao tema produtividade? Vocês sentem que nesse formato as pessoas são mais produtivas, são menos produtivas? Não é um tema que vocês conseguem medir? E no caso da gestão da produtividade, né? Esse novo formato, ele obrigou vocês a introduzir ferramentas que permitam medir a produtividade, ou todavia é um tema de percepção, é um tema que fica a critério, ou seja, o que continua encapsulado na avaliação de desempenho, nos KPIs da área? Como vocês hoje em dia veem o tema produtividade nesse novo formato? Bom, a gente não fez nenhuma pesquisa estatística sobre essa questão da produtividade. A gente está falando, sim, de avaliação de desempenho e de resultados mesmo de negócio, né? A gente entende que a gente não teve questões de queda de produtividade. O que a gente percebe a interação, né? Assim, a gente na semana passada a gente fez reforma no escritório, a gente inaugurou o escritório e aí a gente mandou um convite opcional para os colaboradores, né, para irem à abertura do escritório reformado. E aí a gente sentiu aquele clima, aquela energia, assim, né? As pessoas ali, o escritório ficou lotado, assim, né? Foi todo mundo e foi muito interessante ver que as pessoas gostaram de se conectar. O brasileiro tem essa coisa do abraço, né, do estar junto, da conversa do cafezinho. Então, isso sim, eu acho que as pessoas perceberam ali, né, que como a gente ficou muito tempo, né, e aí depois a gente voltou híbrido e teve que interromper de novo por conta da reforma, acho que ficou muito claro essa questão do cafezinho, do olho no olho, do tá ali, senta aqui do meu lado que eu vou te mostrar o que eu estou falando e tal. Então, acho que isso sim, as pessoas percebem a ausência disso, mas, de novo, acho que não é algo que justifique que a gente diga, não, então a partir de agora 100% presencial, porque você tem que tomar cafezinho com o seu colega. Não, acho que não é por aí, né? Eu acho que, como toda novidade, tem um período de adaptação, né? Então, como toda coisa que a gente começa a fazer, a gente precisa se adaptar e encaixar
isso dentro da nova rotina, né? Acho que essa questão que você falou de trabalhar demais de casa, eu acho que foi algo que todo mundo viveu, mas acho que foi motivado não só pelo fato de você estar em casa, né? Você estava em casa com seus filhos, sem ninguém para te ajudar, sem um ajudante, né, para fazer as tarefas de casa, as crianças se adaptando à escola online, então era muita demanda e as pessoas com a incerteza do medo de perder os seus trabalhos também acabaram se dedicando talvez em excesso, então foi tudo muito novo, assim. Eu acho que agora e daqui para frente esse equilíbrio começa a existir, né? Ele começa a nascer até das próprias porque o ser humano tem um limite também, né? Assim, as pessoas ficaram muito exauridas por toda essa demanda, né? Era demanda de flexibilidade para tudo, né? Eu, por exemplo, estava com a minha filha se alfabetizando na escola. Eu falei, bom, se ela não aprender a ler, tá tudo certo. Quanto que no presencial era impensável a criança na alfabetização não aprender a ler, que absurdo, mas se ela não aprendesse, estava tudo certo. Já estava contando que não ia aprender. Ela aprendeu, mas assim. Então foram muitas adaptações, muita demanda, e eu acho que sim, gerou um excesso de carga de tudo, né? De demanda geral para as pessoas. Então, acho que, como tudo que é novo, a gente tem que aprender a usar. E o home office é uma das coisas que a gente está aprendendo a usar. Claro, muito bom. Eu tenho essa mesma ideia, que eu acho que o home office de verdade, ele está começando agora, na verdade, né? Agora que a gente não precisa mais usar máscara, agora que a gente não precisa mais ficar trancado dentro de casa, agora que nossos filhos podem sair para ir para a creche, para ir para a escola, para ir para onde quer que eles tenham que ir, agora que a gente está começando a ter uma verdadeira ideia do que é o home office, né? Então, voltando, a gente vive numa sociedade, assim, quando a gente olha tudo aquilo que a gente vive mais nos últimos anos, a gente está vivendo ali, a gente vive num mundo que ele foi preparado para sempre ter alguém cuidando da casa, né? Então, se a gente pega ali, mais uma vez, voltando no pós-guerra, se a gente vê tudo que aconteceu no pós-guerra, na geração de baby boomers e tudo aquilo que veio acontecendo, tudo aquilo era feito para quê? Para que a gente trabalhasse o dia inteiro, voltasse para casa e, a maioria naquela época, teria uma esposa ali cuidando da casa. A inserção da mulher no mercado de trabalho, progressivamente, veio alterando toda essa dinâmica, da maneira que, hoje em dia, tanto o homem quanto a mulher, eles estão atarefados em funções múltiplas. Então, eu estou trabalhando, minha esposa está trabalhando do meu lado, e quem cuida da casa, né? E quem cuida, obviamente, que alguém precisa cuidar. Então, a gente precisa terceirizar esse serviço. E na pandemia a gente não conseguia fazer isso, né? Então a gente não conseguia, porque ao mesmo tempo que os dois estão trabalhando, exatamente, no meio de uma crise, que está todo mundo perdendo emprego, e aqui no Brasil a gente já tem uma cultura de trabalhar muito, né? A gente confunde muito o pessoal com o profissional, justamente por essa intimidade que a gente cria dentro do nosso setor, né? Dentro da nossa sociedade, que eu digo, mistura-se muito ali até o limite de onde se vai o trabalho, né? Até o limite do seu chefe pede, caramba, cara, dá para você quebrar meu galho ali naquele outro quesito? Você vai dizer, não posso porque meu horário de trabalho já acabou. Sabe? Sou até estranho para a gente ver. Eu me sinto mal, só de imaginar falando isso. Sabe? Então, esse é o ponto aqui no Brasil, a nossa cultura muito, exatamente, fazer esse trabalho exacerbado. Eu acho que no escritório, eu pelo menos não me recordo de no escritório ser diferente. O único ponto do escritório é que eu tinha 2 horas de deslocamento no meu dia a mais. Mas eu sempre fui muito da cultura do povo nosso aqui, de ter esse trabalho, né, trabalhar muito. Mas o que eu acho que existe agora, eu acho que é uma ferramenta muito boa, é uma coisa que eu acho que vai começar a aparecer no mercado de trabalho, é justamente isso. O home office também vai proporcionar para a gente conseguir controlar melhor a nossa jornada. Eu concordo quando a gente vê que ficou muito descontrolado, né? Ficou muito de qualquer jeito a maneira como a gente foi inserido no home office, mas, mais uma vez, o que a gente viveu antes era um lockdown, não era um home office. Então, agora que a gente está entrando dentro do home office, a gente começa a ver tecnologias que elas vêm para, deu o seu horário de trabalho, o seu Teams ali ele bloqueia, o seu Microsoft Office ele bloqueia, você não consegue mais receber e-mail, só vai receber e-mail quando começar seu horário de trabalho no dia seguinte. São tecnologias ainda começando a aparecer, mas que também vão depender da cultura da empresa. Porque se a gente fala em voltar para o escritório,
horas. Aquela pessoa tem aquele horário de trabalho, mas quem nunca foi para casa e levou trabalho para fazer trabalho em casa? Né? Quantas mil vezes isso já aconteceu? Em quantas empresas? Quase todas. Então, a questão é que a gente tem que trabalhar muito essa cultura do se trabalhar demais, né? do burnout, que a gente hoje em dia tanto se fala, da segurança emocional que a gente tem para dizer não, para se sentir confortável em negar um trabalho, porque a gente tem que estar em casa, a gente tem que cuidar da nossa casa, da nossa vida, da nossa saúde mental, de tudo aquilo que que eu vou colocar aqui, que é satélite da nossa vida, mas não deveria ser. Então, acho que esse ponto do home office, realmente, a gente viu no início ali, em todas as áreas, pessoas trabalhando muito, né? Pessoas trabalhando do momento que acordam até o momento que fossem dormir. Mas eu acho que isso já acontecia antes. Eu acho que a única diferença é que isso ficou mais evidente porque a gente está o tempo todo agora no trabalho aqui dentro de casa, né? E antes a gente tinha aquele momento que a gente saía do escritório e não tinha mais a visão se você estava trabalhando ou não, né? Porque você saiu do escritório, então você saiu daquela área de visibilidade da sua gerência. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a área de visibilidade ela é remota. Então, a remota, se você está trabalhando, às vezes você está no Teams, assim, caramba, vou mandar mensagem para fulano. Você entra no Teams e você vai ver ali que aquela pessoa está online trabalhando 11 horas da noite, né? Então, isso já acontecia antes? Na minha visão, acho que sim. Acho que agora a gente só tem um controle melhor sobre isso. E eu acho que com esse controle a gente consegue atuar em cima disso para realmente forçar essa mudança, né? Fazer com que essa mudança cultural da gente trabalhar menos, que aqui no Brasil a gente trabalha muito, né? Então, a gente não se discute hoje, é quase impossível a gente falar de uma semana de 4 dias. Né? A gente tem semanas que a nossa semana é mais fácil, a gente faz semana de 6 do que de 4. Então, acho que essa quebra de paradigma ela vai começar a acontecer com o tempo. 100% de acordo. A gente recebeu uma pergunta aqui, não identificaram quem foi que mandou, mas perguntaram o seguinte: qual o maior prejuízo do home office? A dificuldade da disseminação da cultura da organização, o conhecimento intrínseco do negócio, o aprendizado? Na opinião de vocês e pela experiência que vocês tiveram internamente, qual foi o maior prejuízo do home office? Não sei se eu diria prejuízo, mas acho que, porque não sei se ele chegou a gerar algum prejuízo no sentido literal, né? Assim, mas eu não acho que a cultura tenha sido prejudicada pelo home office, porque a cultura ela está em diferentes símbolos, né? Como o Lúcio estava trazendo ali, o fato de você entrar no Teams, lembrando que você tem que mandar uma mensagem para alguém e ver que as pessoas estão online. Tudo isso são símbolos que vão trazendo a cultura da organização para você, mesmo você estando distante, né? Eu comecei a trabalhar na Engie na pandemia, então eu não acho que houve assim grandes prejuízos. Acho que realmente eu reiteraria ali o que faz falta é você, por exemplo, conhecer as pessoas ao vivo mais pela questão cultural do brasileiro do que necessariamente por uma necessidade específica. Né? Eu tive colegas de trabalho que eu conheci agora, semana passada, em São Paulo, o pessoal que é de Florianópolis, né? Pessoal de Porto Alegre. Então, semana passada a gente teve uma reunião presencial em São Paulo e eu conheci uma porção de pessoas que eu já trabalho junto há 1 ano e pouco e nunca tinha visto. Então, acho que é mais essa coisa do caloroso do brasileiro que faz falta, mas e acho que assim você saber com quem você está falando, sabe? Assim, eu conheço aquela pessoa, né? Então, eu diria que isso fez mais falta, mas não chegou a gerar um prejuízo, né? Eu não acho que a gente foi impedido de trabalhar ou que gerou algum impacto real no negócio, acho que não. Eu concordo, vou complementar, eu não colocaria também como prejuízo essa palavra forte. Eu colocaria que os maiores gastos que houveram, independente de empresa, primeiro foram os assets, né? A gente viu no início da pandemia que não tinha computador para as pessoas, né? Então, todo mundo que trabalhava no escritório físico tinha um computador, aquela torrezinha que foi extinto, né? Nem sei o que foi feito com aquilo mais. Mas hoje em dia todo mundo tem laptop, todo mundo tem um laptop. Então, a gente vê ali como que empresas como Dell, aí, na maioria delas, cara,
elas tiveram que reinventar a sua supply chain E ali para ficou em conseguir falta, entregar. né? O computador ficou em falta. Ficou uns 7, 8 meses sem computador, gente. A gente vê ali mercados de semicondutores. O que a gente tinha em casa foi para as crianças para aula e não tinha computador. Exatamente, exatamente. Então, o mercado de semicondutores, o mercado de baterias, né? A gente fala como é que hoje em dia, como é que a gente vai fornecer lítio. E é bacana que nesse momento a gente teve ali uma real visão do futuro, assim, né? Caramba, se a gente tanto fala de se transformar em digital, como é que a gente quer se transformar em digital se a gente não tem insumos para fornecer isso para todo mundo? Então, esse, para mim, assim, quando a gente fala de bens físicos, esse com certeza foi um impacto muito profundo, assim, da pandemia, de ter que fornecer asset para todo mundo que estava entrando ali, indo para casa. Mas eu acho que realmente o calor humano ali, que a gente sempre teve isso muito forte aqui dentro da nossa cultura, isso de fato foi um impacto grande. A gente deixou ali, que é o positivo também, né? Tem o positivo da gente conseguir também sair um pouco daquele contato muito físico, né? Aquela relação de trabalho que era talvez muito íntima, da gente ir para uma relação de trabalho hoje eu considero no escritório, conversa com o nosso chefe, vive ali um pouquinho, volta para casa, fica em casa e fica essa relação um pouco mais. Mas eu diria isso, essa questão do café, nossas relações políticas, como que elas tiveram que se redesenhar, né? Pessoas ali, quem trabalha com relações governamentais, quem trabalha, né, pessoal de RI, cara, foram cargos que tiveram que se reinventar, assim, porque parte comerciais, etc. Como é que você faz um desenvolvimento de mercado sem ver a pessoa? No Brasil, a gente não sabia fazer isso, né? Então, como é que a gente ia fazer desenvolvimento de mercado? Como é que a gente ia conversar com o cliente sem apertar a mão, sabe? Sem horas, entrar, sentar no escritório, a gente não sabia fazer isso, gente. Então, isso aí, com certeza, foi uma transformação que a pandemia ela trouxe para a gente, né? Independente de ser home office ou não, a pandemia trouxe isso para a gente. Ela ensinou a gente a fazer as coisas mais à distância, não precisar tanto de estar no físico. Então, em vez de prejuízo, eu colocaria que, na verdade, foi um aprendizado, né? Um contratempo que a gente teve no início da pandemia, que hoje em dia eu acho que todo mundo saiu mais forte desse contratempo que a gente teve lá no início. Roberto, você está no mudo. Obrigada. Terminou acelerando também toda a parte de tecnologia, de desenvolvimento, não sei, existem alguns processos, né, de recursos humanos, como o onboarding, por exemplo, que tiveram que se reinventar nesse período. A gente passou, pelo menos o que a gente vê mais de perto com várias empresas, é que tiveram que passar de processos, não sei, o onboarding presencial, ele tinha que continuar existindo e migrou para um onboarding online, para um formato onde a empresa conseguisse seguir, pudesse continuar traspassando para o colaborador toda essa experiência da indução, do início na empresa, e assim com vários outros processos que tiveram que ser reinventados aí nesse período, né? E, gente, para a gente começar a ir fechando isso, tem uma última perguntinha aqui que eu tinha guardado e depois deixo super aberto por se vocês querem comentar alguma coisa a mais. O que vocês acreditam que tenha sido passageiro nesse modelo? Que coisa durou esse período de lockdown, de acomodação aí do modelo híbrido e já não vai continuar acontecendo? E se vocês hoje em dia conseguem enxergar tendências que essas sim vieram para ficar, ou alguma aprendizagem na implementação dessas novas formas de trabalho? Bom, eu acho que o que veio para ficar realmente é a flexibilização do local de trabalho, né? Eu entendo que a gente ainda não chegou no modelo ideal, olhando para frente, eu acho que a gente tende a não ter um único formato, né? A gente tende a ter mais flexibilidade do que o que a gente tem hoje ainda. Acho que não vai ter um formato único,
né, para todo mundo, como era antigamente. Você pensou em trabalho, pensou em que tem um escritório, uma mesa ali te esperando, e como o Lúcio falou, as pessoas tinham sala, tinham a sua mesa, seu escritório. Hoje, grande parte das empresas já estão com esse esquema de open space, né, que você reserva o seu lugar e tudo. Então, acho que isso veio para ficar, né? Essa flexibilidade, essa coisa mais líquida na relação do trabalho, acho que veio para ficar e acho que ainda vai se transformar, né? Acho que não fica como está, acho que a gente ainda tem aí muitas transformações, principalmente quando a gente fala da mudança da relação do trabalho, né? Do empregado e empregador. Então, acho que a gente vai precisar aprender ainda a ter essa relação em que o empregado ele passa a ser, você precisa atrair o empregado, né? Assim, a gente hoje percebe muito em algumas dinâmicas de mercado que a pessoa quer trabalhar por aquele trabalho, ela não quer ser sua funcionária, ela quer aquele trabalho, aquele projeto. E é aquilo que faz sentido para ela. O que está em torno não importa, né? Tanto, não tem o mesmo valor. Então, de como você gera valor para essas relações mais líquidas, acho que esse é o desafio que a gente tem aí para frente. E até como área de recursos humanos, né, como é que a gente se relaciona, né, assim, com esse colaborador que não é um CLTista, né, porque para a gente, hoje a gente tem aí um arcabouço de legislação para se relacionar com esse colaborador e a gente provavelmente vai ter que aprender junto até que a legislação se mova. Então, como é que a gente, como área de recursos humanos, engaja essas pessoas, traz essas pessoas para colaborarem com o nosso negócio e se relaciona com elas? Assim, acho que olhando para o futuro, eu pensaria nisso. Boa, muito bom. Muito bom, muito bom, muito bem colocado. Eu, quando penso assim, o que que veio com a pandemia, o que que veio que a gente aprendeu, o que que veio que aconteceu ali, que talvez não fique mais. Eu espero que a Covid não fique mais, né? Então, eu espero que ela de fato vá embora. Daqui a pouco venha uma vacina que a gente não precisa mais lidar com ela. Mas, de fato, o que eu acho que veio para ficar é o quanto ficou tão escancarado assim. E aí talvez até complemente um pouco a resposta da Laura, que seriam a não linearidade das relações, né? Então, é tão engraçado a gente pensar nisso, pensar em como antes de pandemia, etc., a gente tinha realmente, a pessoa tinha uma salinha ali com o nomezinho dela. Isso parece, gente, outro universo, assim, né? Então, a gente pensar daqui a 3, 5 anos, cara, é muito ousado, sabe, gente? Eu não consigo mais imaginar o que vai ser do mercado de trabalho daqui a 3, 5 anos. Isso assusta de um certo ponto, né? Porque a gente não tem mais visibilidade do futuro. E é exatamente quando eu falo de não linearidade, porque o universo se transformou de uma certa maneira, na verdade, ele acelerou a transformação, que era uma transformação que era inevitável, e essa transformação foi acelerada pelo advento da tecnologia. Então, quando a gente coloca hoje, quando a gente tem a parte ali de business intelligence, que vocês falaram mais cedo, e vocês vão ter outros fóruns para falar, que como que a área de business intelligence ela veio já relacionada em todas as áreas, né? Então, como que a área de business intelligence ela veio ajudando todo mundo, né? A dar visibilidade para todo mundo que está ali, a dar visibilidade do que está acontecendo por trás, trazer a numérica daquilo e mostrar que não existe mais tendência para quase nada. Por mais que a gente tenha uma curva indo para algum lado, do nada entra uma pandemia e a curva vai para o outro, né? Antes da pandemia, a bolsa estava subindo, indo lá em 120 pontos, a gente foi parar em 70, acho, até menos. Né? Agora entra a guerra na Ucrânia. Então, como que essas relações elas se aceleraram, como que a gente vê que não tem mais previsibilidade de nada, né? Isso para mim é uma coisa que a pandemia, com a inserção do digital muito forte dentro da nossa vida, né? Não só do digital, da gente ter um computador, mas hoje em dia todo mundo tem um computador, todo mundo tem uma internet de fibra, falando de entrada de 5G dentro do mercado de trabalho, e assim por diante, a gente tem uma capacidade de processamento muito maior. Nós, seres humanos, como pessoas, conseguimos lidar com um volume de informações muito maior do que a gente conseguia há 10 anos atrás, e as máquinas mais ainda. Então, isso tudo faz com que tudo fique mais rápido, e tudo ficando mais rápido, naturalmente, que as mudanças elas acontecem. Então, esse eu acho que é um ponto ali, para mim, que veio para ficar
dentro da pandemia. A gente, como RH, eu e a Laura, a gente tem um desafio muito grande, né? Como é que a gente engaja, fala de carreira, etc., se o mundo está mudando tão rápido, né? Como é que a gente vai falar de, olha, você pode vir para cá e se aposentar aqui dentro da nossa empresa, se a gente não sabe nem se a empresa vai existir daqui a 5 anos, né? Então, Não existindo ainda. exato, é muito complexo, é muito complexo. As relações ficaram muito mais complexas. Sim, mas são lindos desafios. Eu acho que só essa capacidade de abertura de mente, de você permitir trabalhar outros contextos, outros cenários, não ser tão fechado como era um tempo atrás. Eu acho que se teve uma coisa que a pandemia ajudou bastante foi mostrar que nada está estático, nada de um dia para o outro tudo pode mudar e ganha e vai ter a vantagem quem tiver a maior capacidade de adaptação, de flexibilidade, de reinvenção. Eu acho que o RH dentro da empresa, ele é o espelho das outras áreas, eu acho que é ele quem dita um pouco essas tendências, esses comportamentos dentro da empresa, e eu acho que é um lindo desafio e uma grande oportunidade também de posicionamento da área, né? Que tanto a área consegue entender o que está acontecendo internamente e ser um parceiro aí do colaborador. É muito legal tudo que vocês comentaram, eu acho que saíram insights super interessantes. Não sei se tem mais alguma coisa, alguma mensagem que vocês querem deixar, mas pelo nosso lado, eu acho que super produtivo. Aí, se vocês quiserem Com despedir, certeza. deixar uma Acho mensagem, que Laura, Lúcia. agradecer vocês ali pelo convite, primeiramente. Foi uma conversa super, super positiva de aprendizados. Para a gente dentro da área de RH, sempre é muito bom a gente estar tendo essas conversas, se oxigenando, aprendendo sobre tendências, escutando um pouco também, né, olhando um pouquinho ali em cima do nosso muro, que às vezes a gente fica tão fechado aqui dentro das nossas tarefas que a gente não consegue ver o que está do outro lado, né, do horizonte. Mas agradecer vocês por abrirem essas portas, me colocar sempre à disposição. Tanto quem estiver assistindo a gente, caso queira fazer mais perguntas, se conectar comigo ali pelo LinkedIn, também fiquem super à vontade. Eu também só queria agradecer a vocês pelo convite mais uma vez e também me coloco à disposição de todo mundo que está aí conectado, agradecer pelas pessoas terem ficado conectadas, né? E agradecer aí também ao Lúcio, que eu não conhecia ainda, né? E foi muito bacana estar aqui com vocês. Maravilhoso. Muito obrigada, Laura. Muito obrigada, Lúcia. A gente continua aí. Temos 2 dias mais de evento e de painéis pela frente. Assim que faço extensivo o convite para todos, participem. E nada, muito obrigada e até amanhã no nosso próximo painel. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.